Olá, começa agora o primeiro Vitalidade de 2024. Esse é o nosso 12º ano juntos aqui pela TV Câmara de Novo Hamburgo. Vamos conversar sobre a dengue e a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil pode chegar a 4,2 milhões de casos neste ano. No entanto, o nosso país é o primeiro do mundo a oferecer a vacinação contra a doença pela rede pública. Recebemos aqui no estúdio hoje o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Fevale, professor Fernando Rosado Spilk, médico veterinário com doutorado em genética e biologia molecular, área de microbiologia. O virologista também é coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vigilância Genômica. Professor Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Vitalidade, nosso parceiro de tantos debates. Eu agradeço demais, sempre uma oportunidade boa de conversar especificamente com a população de Novo Hamburgo, então muito obrigado. Professor, eu estava recordando que a sua primeira participação aqui no nosso programa 7 anos atrás foi justamente para falar então sobre questões relacionadas à dengue, mas na época mais sobre a chikungunya e especialmente Zika vírus, que era uma preocupação assim do Brasil todo. O que mudou de lá para cá e quais as perspectivas então nesse cenário, né, principalmente em relação à proliferação desse mosquito, que é o que transmite todas essas doenças, especialmente então aqui na região do Vale dos Sinos, região metropolitana? Olha, o que mudou foi a dinamização do processo de proliferação dessas doenças transmitidas por mosquito na região. A gente tem uma introdução do Aedes aegypti ao redor de início para meados dos anos 2000 no estado do Rio Grande do Sul. O mosquito começa a se tornar cada vez mais presente, atinge quase todos os municípios gaúchos ali ao redor de 2015, 2016 e naquele momento nós dizíamos, olha, a doença pode vir a se estabelecer daqui a 5, 6 anos, essas doenças podem começar a ganhar algum tipo de disseminação maior, porque já temos o mosquito, talvez o que esteja faltando são algumas condições climáticas, fatores ambientais. Lamentavelmente essa bola de cristal estava certa e o que a gente tem de 3 anos para cá é uma dinâmica completamente diferente. Se as pessoas lembrarem, nós tínhamos lá em anos muito ruins, 3.400, 3.800 casos de dengue no Rio Grande do Sul. A gente enxergava naquela região do noroeste gaúcho, ali que está muito atingida agora, Tenente Portela, alguns surtos, etc., né, em virtude do calor da região, muitas vezes outras questões envolvidas, e a gente dizia, olha, a maioria dos casos é trazido de fora, era praticamente uma doença exótica. Se estabelece em 2022 uma outra dinâmica. Nós temos um surto de mais de 67 mil casos, eu digo mais de 67 mil, porque em 67 mil paramos de contar, né, no estado do Rio Grande do Sul. O que se tinha no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem mais na região já naquele ano. Tá? E ano passado já um número de casos bastante alto também, passando quase 40 mil casos, quer dizer, preocupa o que vemos esse ano, porque nós estamos caminhando para números ainda maiores e me preocupa particularmente que não vai parar esse ano. Parece que a gente tem a introdução de uma doença que passa a se tornar endêmica, particularmente a dengue, o risco também da chikungunya, e a gente a partir daí vai ter que conviver com isso na região, saber lidar com isso e nos prepararmos para os próximos anos. Os índices revelam agora, né, no boletim de fevereiro, 395 mil casos registrados no Brasil, com 53 mortes confirmadas. Então tem um boom para vir pela frente, ainda a gente pode esperar um aumento no número de casos? Olha, lamentavelmente o cenário que se desenha neste momento, final de fevereiro, é de nós termos crescente no número de casos. Por que a gente imagina que isso vai aumentar? Porque o histórico, para que as pessoas tenham uma ideia, do pico de dengue, número de casos de dengue no Brasil é ao redor de maio. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul nós já passamos situações aí, esses últimos grandes surtos ao redor de março, atingindo até abril, atingindo um platô ali ao redor de abril. No ano mais grave a gente teve efetivamente o pico em maio. A gente imagina que isso vai se dar, né, uma elevação pelo menos muito forte até março. Por que a gente aí a gente vai ter que reestudar a situação pelo seguinte:
vai se formar algum grau de imunidade na população também de curta duração, em virtude da infecção. A gente pode ser que tenha um crescimento que talvez atinja uma determinada composição ali até março, que isso se mantenha, pode aumentar mais depois, dependendo do quanto tivermos de caso inicialmente, porque está se disseminando muito. Ou a gente vai ter realmente uma continuidade também, porque outros genótipos do vírus estão circulando. Hoje tem 3 genótipos circulando no Brasil. O genótipo tipo 1, que está muito presente aqui na região, já sabemos disso. Nós temos introduções recentes do genótipo tipo 2 no Rio Grande do Sul. Em diversos grupos isso está sendo observado e particularmente a gente já sabe que está ocorrendo. E tem genótipo tipo 3 circulando. Então, de repente a população passa uma leva de um genótipo, pode vir outro, que nem o que o pessoal enxergou no SARS-CoV-2. Então a gente prevê, lamentavelmente, um ano bastante difícil no contexto nacional e no contexto regional. Os sintomas, professor, são diferentes desses 3 sorotipos? Não exatamente. Quando a gente olha em termos populacionais, o que a gente nota é o seguinte: os sintomas primários estão relacionados com apatia, né, cansaço, anorexia, falta de apetite, a dor retroorbital, que os médicos relatam muito, né, que chega muito para a gente no laboratório, nos relatos que acompanham as amostras, né, então a pessoa tem uma dor muito grande atrás dos olhos, a pessoa tem, por vezes, assim, sinais também que são difíceis de distinguir de gripe, de SARS-CoV-2, da Covid-19, então tem que estar muito, se confunde, né? Algumas pessoas vão desenvolver, né, uns pontinhos vermelhos, umas petequias que a gente chama, principalmente na região do antebraço, às vezes atrás do braço, às vezes em outras regiões do corpo, né? E esses são os sintomas mais comuns, digamos assim, mas eles não servem exatamente para diferenciar a doença de outras doenças. Então é importante buscar o diagnóstico e auxílio médico. E ainda é importante complementar que alguns casos mais graves estão relacionados com essa inter-relação entre genotipos, principalmente na segunda infecção, mas pode acontecer antes, a pessoa às vezes não sabe se infectou a primeira vez, aí com síndromes hemorrágicas, né, e distúrbios de coagulação, né? Então as pessoas têm que estar muito atentas, no caso de terem dengue confirmada ou suspeita, buscarem auxílio médico, porque a hidratação e outras medidas também, o repouso, etc., podem ser importantes para evitar uma sintomatologia mais grave. E qual a importância da testagem, então, para dengue nesse sentido, para a confirmação do diagnóstico? A testagem é fundamental, porque tendo o teste, o próprio sistema de saúde já fica preparado e alerta para monitorar aquele indivíduo, acompanhá-lo, mesmo que seja no ambiente em casa, dar as recomendações adequadas, tanto de hidratação quanto os remédios que podem ser tomados. Há remédios que não podem ser utilizados na dengue justamente por causa das questões de coagulação, né? Muitos dos anti-inflamatórios comuns, o mais famoso a aspirina, mas tem outros também, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E o sistema também começa a trabalhar com a questão da preparação do ambiente hospitalar para eventuais internações e com a questão da prevenção. Quando se tem um mapeamento adequado de que bairros, que localidades está acontecendo mais dengue, se tomam medidas específicas para evitar a transmissão e até uma atenção individual naquele indivíduo que está infectado, das medidas que podem ser tomadas para que ele não seja fonte de infecção para outras pessoas. Eu conversei um pouquinho, o ano passado fomos até Fevale falar com o coordenador do projeto Dengue, né, que é um convênio estabelecido entre a Prefeitura aqui de Novo Hamburgo e a Universidade Fevale. E ele falou bastante, alertou, trouxe todas aquelas considerações de conscientização da população, de visitas de campo, a importância de receberem os agentes de saúde, da vistoria do pátio para ver possíveis focos. Uma coisa que a gente fala sempre, né, professor? Há muitos anos, da importância da conscientização, não só do poder público, né, mas principalmente das casas. E ele falou que esse surto que teve em 2022 serviu para 2 importantes constatações. Uma, que era o estabelecimento de fluxos, né, de traçar ações de trabalho, de ver como o que surtia mais efeito, mas ao mesmo tempo ele lamentou que mesmo com o surto que teve em 2022, agora em 2024 não teve uma redução, não teve uma conscientização
conscientização, a população não continuou, né, no sentido da preocupação, dos cuidados, né, com a limpeza, especialmente das suas casas. E o senhor agora, antes de começar o programa, falou que isso aconteceu quando teve toda a história que envolveu a Zika, né? É impressionante. A participação do poder público, e particularmente esse convênio que a gente tem, que vem de muitas administrações municipais, né? Então, eu acho que Novo Hamburgo, eu vou lhe dizer que eu tenho certeza, porque a gente convive muito com esse processo em outras localidades também. Eu acho que Novo Hamburgo tem dado ao longo do tempo, né, já desde meados dos anos 2000, quando se estabelece esse convênio, um exemplo muito importante de como monitorar, agir nessa situação da prevenção, né? E talvez, inclusive, eu me atrevo a dizer, tenha sido algo importante, pelo menos até alguns anos atrás, no sentido de evitar realmente o estabelecimento da doença na nossa região, mesmo quando Porto Alegre, por exemplo, já vivia alguns problemas. Mas a participação popular, a participação e a conscientização das famílias é muito importante nesse sentido, e ela pode ser muito eficaz. Nós comentávamos antes de ao ar, eu acho que o Brasil tem uma lição sobre esse assunto que é impressionante. Quando nós tivemos aquele surto terrível de Zika durante o ano de 2016, iniciando no final de 2015, não é? Onde se descobriu a associação entre Zika e microcefalia no Brasil, aquilo assustou muito a população. E nós tivemos ali, para o ano de 2017, um fenômeno interessantíssimo. Nas várias regiões brasileiras, naquele momento a gente não tinha tanto problema aqui, mas nas regiões mais atingidas, o que se relatava é que houve um engajamento da população, dado o susto do Zika tão grande, as pessoas ficaram tão atentas às coleções de água nos seus pátios dentro de casa, que também é um problema, né, que no ano seguinte, para as pessoas terem uma ideia, nós tivemos o menor número de casos de dengue na última década. O combate ao mosquito foi tão forte que nós tivemos uma redução do número de casos de um ano para o outro de 90%. O Brasil, que normalmente convive nessa faixa de 3.200.000, 3.600.000, 4 milhões de casos, naquele ano nós tivemos menos de 400.000 casos de dengue no país. Quer dizer, a participação individual e no núcleo familiar e a participação das residências principalmente, a participação de todos engajados, ela tem uma possibilidade de arrefecer, de mitigar muito esses surtos. Tá? Os desafios não são pequenos em virtude das questões climáticas, mas a gente pode fazer muita diferença. Isso não se repetiu agora de 2022 para cá, né? Lamentavelmente não. Nós temos essa situação, é muito comum a gente ver nas redes sociais, inclusive, comentários, mas onde é que estão esses casos de dengue que lá em casa ninguém pegou? Onde é que estão esses casos, né? Então, olha, eu lamento informar, nós que lidamos no dia a dia com o diagnóstico, nós podemos, inclusive, mapear, não é? E é um dos trabalhos importantes realizados aí pelas autoridades de saúde, mapear onde estão os casos. E os casos, eu posso garantir, lamentavelmente existem sim, são numerosos, em número crescente, não é? O engajamento de todos seria muito importante, muito importante. Aqui em Novo Hamburgo, os dados trazem que o nosso município está entre os 5 do estado com maior incidência de casos, né? Fornecidos os dados pela Secretaria aqui Estadual da Saúde no último dia 16 de fevereiro, que foi do último boletim, então, já eram 507 positivos para a doença, 681 notificações e outros 157 casos estudados. E os bairros mais afetados, então, Boa Saúde e Vila Dil. Professor, a gente sabe que o Rio Grande do Sul não foi contemplado nesse primeiro momento, né, com a vacinação para dengue, foram 10, né? Foram 9 estados e o Distrito Federal, isso, que é o que tem maior número de casos, né? Isso impacta de alguma forma ou ainda estamos caminhando nesse sentido? A faixa etária também era mais crianças e adolescentes, né? Então, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a importância da vacinação e se vai nos prejudicar muito enquanto o estado fica fora dessa primeira leva. Olha, eu particularmente acho que não nos prejudica, não. A gente vai ter na vacina uma ferramenta adicional muito importante, especialmente para evitar casos graves de dengue, que são
algo terrível, principalmente em crianças, efetivamente, e nos idosos, não é? Eles são mais frequentes. Isso, para os próximos anos, é algo muito importante. Tanto a vacina que está sendo aplicada, e vou dizer a vocês, tem mais... acho que pode ser ainda mais importante quando nós tivermos efetivamente a vacina que está sendo desenvolvida, né, nacionalmente em convênio com o pessoal da Universidade do Texas, lá, Butantan, Universidade do Texas, essa vacina brasileira, digamos assim, não é? Ela vai ser também uma coisa muito importante em termos de ferramenta, mas ela vai ser uma ferramenta importante quando ela puder ser aplicada paulatinamente todos os anos, dando a proteção nas épocas em que o vírus está menos circulante, que a gente possa aplicar a vacina para estar preparado para o ano seguinte. Vejam, com a vacina atual, que é uma vacina testada, uma vacina que tem seu perfil de segurança bem determinado, enfim, ela é uma ferramenta importante nesses estados que já têm dengue há mais tempo, porque você já tem uma imunidade prévia da população, ela vai entrar como um reforço importante. No nosso caso, uma vacina de 2 doses, digamos que amanhã, se a gente tivesse a notícia que está ultrapassado o maior obstáculo para o uso dessa vacina, que é justamente disponibilidade de doses. Não tem para todo mundo. Né? Então, o Brasil pudesse comprar todas as doses e as 400 milhões de doses necessárias para vacinar toda a população. Ainda assim, vamos dizer que essa vacina fosse entregue no dia 15 e 20 de março no Rio Grande do Sul. As pessoas começariam a tomar a primeira dose antes do final de março. 30 dias depois iam tomar a segunda dose. Talvez a gente já tivesse numa situação em que a vacina para este ano não fosse nos conferir, né, contados aí 45 dias para frente, para uma imunidade robusta, conferir grandes vantagens. Então, eu diria que efetivamente nós não teríamos muito uso para esta vacina neste momento. E, como falei na resposta anterior, nós temos como controlar dengue, nós temos como controlar doenças transmitidas pelo mosquito. O foco do controle está no combate ao Aedes, no uso de protetores individuais, na proteção das casas. É contra o mosquito que temos que trabalhar e, efetivamente, isso funciona ao longo do tempo. Então, mais útil nesse momento de emergência é trabalharmos no sentido de eliminar os focos de disseminação do Aedes aegypti, nos dará um retorno muito maior do que a vacina teria para este momento em específico. E essa vacina que está sendo desenvolvida aqui, essa vacina brasileira, ela vai agir da mesma forma que essa outra vacina que está sendo disponibilizada agora? Olha, sem entrar em muitos detalhes, porque há uma questão também dos genotipos do vírus, nós sabemos que essa vacina, por exemplo, de agora é uma vacina com boa eficácia contra o genotipo 2, alguma eficácia contra o genotipo 1, que é o que mais circula, e sem tanta eficácia contra os genotipos 3 e 4, nós sabemos que a nova vacina que está para ser colocada, ela é uma vacina que vai vir com uma melhor eficácia para cobrir todos os genotipos. Ela é uma vacina que, a princípio, vai poder ser utilizada com uma única dose. É claro que isso depois vai ter que ser, como nós já temos experiência, validado, né, no aspecto populacional. E uma vacina com possível produção nacional, né, dentro de um órgão público brasileiro. Então, a gente talvez tenha aí uma possibilidade de ter um imunógeno, uma vacina para ser utilizada de forma mais ampla e com mais eficácia. Mas isso é o tempo que vai nos dizer efetivamente. Eu falei no início ali que o Brasil é o primeiro país, né, do mundo que está oferecendo essa vacina pela rede pública. Acho que é importante citar isso. O Brasil tem uma tradição, né, em termos de calendário de vacinação. Basta ver, né, que desde quando a criança já sai do hospital, já sai com a sua caderneta e toda uma lista de vacinas. A gente sabe que tem alguns movimentos ainda contra a vacinação. Até tem uma discussão agora no momento sobre a vacinação das crianças, né, para a Covid. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, embora não chegue até nós a vacina agora, mas quando chegar, a importância da população também aderir não só a vacinação da dengue, né, mas a todas as vacinas propostas pelo Ministério da Saúde. Olha, havendo possibilidade, né, da gente ter, por exemplo, não sei se isso será possível, mas até o final do ano ou no ano que vem a vacinação para a dengue, eu diria que esta vai ser uma das vacinas mais importantes do nosso calendário, no caso do Rio Grande do Sul.
Pensem comigo. Nós temos, por exemplo, vamos pegar Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade em que 80% da população já teve contato com dengue. Se você montou uma imunidade relativamente robusta, vai fazer com que você esteja protegido, por exemplo, se for um genotipo próximo, né, daquele que te atingiu a primeira vez. E ao longo do tempo você vai se reinfectando e recolocando essa imunidade. Agora a vacina entra para eles como um grande reforço. No caso do Rio Grande do Sul e aqui em Novo Hamburgo, nós temos dados não publicados do laboratório demonstrando que 12% da população, antes da introdução do vírus de forma mais massiva em 2022, tinha imunidade. Isso não deve ter aumentado tanto, porque apesar de nós termos milhares de casos, nós ainda temos uma população notificada em Novo Hamburgo que tenha tido a doença, mesmo contando casos assintomáticos, que não é tão alta assim. Então, nós temos uma ampla população completamente descoberta ao longo do tempo. Não temos anticorpos contra a dengue. Então, é por isso também que a gente enxerga esses primeiros surtos de uma maneira tão violenta. Quer dizer, está pegando a população sem nenhuma imunidade. E nós vamos, infelizmente, como prevemos, passar por isso ao longo dos próximos anos. A vacina vai ser uma ferramenta da gente adiantar esse processo de imunização da população de maneira muito importante para nós. Nós temos, imagina, hoje uma criança nasce, ela não tem nem anticorpos da mãe em Novo Hamburgo para receber contra a dengue. Tá? Qualquer idoso da cidade, se a gente pegar uma população idosa, inclusive, digo a vocês, é mais notável ainda, não tem imunidade, praticamente as pessoas não têm nenhum contato, nunca tiveram contato com um vírus parecido. Então elas estão abertas, né? Completamente suscetíveis à infecção. A dengue, a vacina da dengue vai entrar, ou as vacinas vão entrar aqui de uma maneira muito importante no momento que puderem ser aplicadas, mas com tempo devido, né? Agora não daria, por exemplo, para formar uma imunidade robusta. Então, no momento que for possível, maravilhoso. A título, então, de curiosidade, né? São 521 municípios que estão recebendo a vacinação neste momento. Crianças de 10 a 11 anos, então, são o primeiro grupo a receber o imunizante. E além do Distrito Federal, que a gente falou que é o estado mais afetado, o lugar mais afetado, recebeu Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Maranhão e Distrito Federal. Saindo um pouquinho da seara da vacinação e entrando na do mosquito, professor. O mosquito ele vem sofrendo transformações e mudanças no decorrer de todo esse tempo. Os seus hábitos continuam os mesmos, porque muito tem se falado que o mosquito também está diferente agora. Particularmente o Aedes aegypti, ele tem uma capacidade de adaptação aos modos e ao comportamento humano que realmente são impressionantes, né? Talvez fosse falta de observação, talvez seja um fato, mas a verdade é que a gente, especialmente em áreas onde ele foi introduzido recentemente, nos últimos 15 para 20 anos, como é o nosso caso, a gente vê alguns fenômenos muito interessantes. Por exemplo, no passado a gente enxergava o mosquito em determinadas áreas apenas da cidade, né? Muito relacionado efetivamente àquilo que a gente sempre fala, no pátio. Hoje em dia a gente tem observado o mosquito dentro de casa, né? Às vezes é na água que está depositada atrás do motor da geladeira, nos vasos dentro de casa. A gente vê que ele de certo modo está aproveitando esses ambientes de maneira diferente. Outra coisa que mudou muito ao longo dos últimos anos está relacionado, por exemplo, com a climatização dos ambientes. Hoje, felizmente, né, porque é difícil enfrentar o calor, mesmo a maioria dos domicílios, coisa que no nosso tempo de criança era um luxo total, né, mas hoje em dia muitos domicílios têm ar-condicionado, às vezes mais do que um ar-condicionado, de diferentes peças. O mosquito também, de certo modo, aproveita isso, porque, por exemplo, a fêmea, né, que
pica, que coleta sangue, que transmite, ela faz esse repasto sanguíneo, como a gente chama, muito mais nas horas menos quentes do dia. Em ambientes onde a gente tem ar-condicionado, por exemplo, ela está mais, claro, se estiver muito frio não, mas dependendo da temperatura, ela está muito mais possível para ela, numa temperatura agradável para nós também humanos, de picar, de se alimentar e acabar recebendo o vírus ou transmitindo o vírus, né? Então a gente nota que tem isso. Associado a isso, a gente tem, evidentemente, um contexto de alterações climáticas e principalmente de eventos extremos que nos atingiram duramente, né, ao longo aí de dezembro e janeiro, e que influi também nas taxas de infestação e principalmente na capacidade dessa relação vírus-mosquito, do vírus replicar nos mosquitos, transmitir para pessoas, a partir daí ter mais mosquitos infectados. Então isso está muito relacionado também com o contexto de clima. Antes a preocupação era, né, com o mosquito mais no início da manhã e final de tarde. Então Sim. Agora ele já está Continua sendo, né? Mas assim, a gente pode imaginar que elas vão encontrando. Não raro a gente ouve relatos das pessoas, né, de que, olha, eu estou sendo, aqui não está acontecendo de eu ser picado e tal, em diferentes momentos. Claro, essa informação do início de manhã e final de tarde, ela é muito importante para a gente, por exemplo, racionalizar, tanto em custo quanto em segurança, o uso do repelente pessoal, né, que a gente passa na pele, que é uma ferramenta importantíssima, tanto para quem está querendo se proteger, quanto para quem está infectado e proteger outras pessoas, né? Então o uso, né? Como esses repelentes eles estão colocados normalmente para ser utilizados de 2 a 3 vezes por dia, então procura aplicar nesses momentos mesmo em que na rua o perigo é maior, digamos assim. Agora a gente pode reforçar a proteção daí dentro de casa com o uso de repelentes elétricos, né? De produtos que possam efetivamente evitar, né, a presença do mosquito, mas é por aí, pode acontecer a qualquer momento. O senhor falou sobre a infecção, né, que é transmitido, né, no caso a doença é transmitida pela fêmea. Os óvulos, eles já podem nascer, os ovos, os ovos, eles já podem nascer com... Olha, isso é uma discussão que não é tão trivial assim. A maior parte da evidência científica diz que sim. Tá? Mas nós sabemos que, mesmo isto acontecendo, a via de transmissão, e por isso a dinâmica que nós enxergamos das epidemias é esta, a via de transmissão mais importante é a fêmea picando um ser humano infectado. E é por isso que os surtos de dengue têm essa característica de ter um aspecto de... evoluir, assim, os casos vão se disseminando, parece que numa quantidade cada vez mais rápida até que eles atinjam um pico, e esse pico normalmente ele só é encontrado na medida em que a gente comece a ver um declínio da população de mosquito, não é nem mais tanto pelo lado da população. Por quê? Porque quanto mais casos, mais chance o mosquito tem de se infectar, mais mosquito infectado, mais casos vai ter, e isso vai se multiplicando justamente porque essa via, esse binário, mosquito e pessoas é muito mais importante na disseminação, sem dúvida. Professor, nós tivemos agora nossas crianças voltando, né? O retorno às aulas. Temos a informação que todas as escolas municipais de Novo Hamburgo, elas receberam aplicações de produtos químicos, né? Antes da volta. Nós, como pais, recebemos diariamente a solicitação, né, de enviar o repelente, que o senhor já destacou a extrema importância, e também aplicar antes das crianças irem para a escola. Tem ações aqui dos vereadores solicitando a possibilidade de distribuição gratuita desses repelentes, porque alguns têm um valor mais elevados para determinadas faixas, né, da população. Além disso, né, além do uso do repelente, dos repelentes elétricos, da limpeza dos pátios e também da preocupação, né, em manter uma cidade limpa, as praças, recolher as podas de árvores que a gente vê que está bastante e as pessoas estão reclamando pela cidade. Os entulhos, né, em geral, os entulhos. Né, isso é um problema grande porque coleta água, né? Então essas questões são muito importantes, tudo que tu levantaste.
E acho que esse é um conjunto de ações associado a outras possibilidades de ação, por exemplo, do poder público, que são realizadas, né? Por exemplo, a fumigação de áreas onde estão acontecendo os casos, não é? É importante nesses momentos que as pessoas tenham a consciência de, sim, pode ser um incômodo, mas manter a casa aberta no momento que está se passando com isso, né? Porque senão o mosquito se esconde dentro de casa, né? Então a gente tem esse problema. A necessidade, né, de atender as equipes, né, que vão fazer, não é só a contagem, não é só, e não é crime nenhum a pessoa ter um foco em casa, ela apenas vai ser orientada, às vezes ela nem percebeu mesmo tomando cuidado, mas esse pessoal está muito mais treinado, né, o pessoal do convênio, a ver onde pode ter o mosquito, enfim, e aí vai se tomar as medidas e quando perceber, né, que há um grande número de focos, também a aplicação de uma ferramenta muito importante que é o larvicida, né, que é aplicado na água, que é inócuo para a gente, é inócuo para os animais, mas é capaz de também eliminar o desenvolvimento das larvas. Então, esse conjunto de ações e mais uma questão que eu quero colocar como muito importante. Chega nesses momentos, especialmente no contexto atual, a internet, as redes sociais particularmente, o WhatsApp, são inundados com soluções milagrosas. Usa café, usa detergente, usa... E às vezes até, né, não é o nosso caso, mas em algumas localidades a gente vê aí, vai todo mundo, poder público, empresas, todo mundo entra em algumas soluções que são tiradas do contexto de crença praticamente. Né? Não entrem nessa, tá? Existem produtos para proteção pessoal, para proteção do ambiente, os produtos que são aplicados pela própria autoridade pública, eles têm eficácia e segurança comprovada. Tá? Então a gente vê assim, usa a borra do café, usa não sei mais o que e tal. Cuidado, porque você pode estar colocando a tua confiança em algo que ou não é eficaz ou não é seguro. Tá? Então, procurem estabelecer as suas ações individuais, familiares, o pessoal das empresas também tem que estar atento, de controle nos seus ambientes, né, domiciliares, de trabalho e também do ponto de vista pessoal, com aquilo que está comprovadamente seguro. Por exemplo, os repelentes. A gente tem uma gama realmente de preço muito grande nos repelentes, mas os repelentes que são eficazes está colocado lá, independente do preço. Autorizar número de autorização da Anvisa, ou eles até são autorizados esses para colocar evita o mosquito da dengue, ou combate o mosquito da dengue. A mesma coisa inseticidas, a mesma coisa dos inseticidas são utilizados, né, nessas maquininhas elétricas para colocar em casa. Então, procure realmente utilizar aquilo que está aferido quanto à sua segurança e quanto à sua eficácia. Isso ajuda muito. Eu falei antes que os dois bairros mais afetados aqui seria a Vila Dil e o bairro Boa Saúde, mas o mosquito está presente em todo o município. Sim. Sim, o mosquito não respeita classe social, não respeita localização geográfica, ele pode estar presente em todos os locais. Obviamente, uma infestação mais alta vai resultar em mais casos, mas isso pode se disseminar. Quero lembrar as pessoas que durante o surto de Zika, né, a gente teve exemplos, as pessoas, eu me lembro no início, nitidamente, por exemplo, no Recife, que foi muito atingido, as pessoas diziam, mas eu moro no 9º andar, na Boa Viagem, não vai... Aconteceu porque o mosquito sobe elevador mesmo, né? O mosquito voa de avião também, né? Não é de graça que nos voos internacionais tem aquele cuidado, né, para não disseminação de mosquitos, é aspergido inseticida, etc. Então, assim, ele pode se disseminar ainda mais para regiões mais centrais da cidade, então ninguém está livre, não é? É óbvio que a gente tem que ter o olhar mais solidário possível e mais atento possível para as regiões mais vulneráveis, mas toda a cidade pode ser atingida, o mosquito pode estar presente e está presente em qualquer lugar. E o vírus da chikungunya e do Zika vírus está presente aqui no Vale dos Sinos, na região metropolitana? Tem casos notificados? Zika é muito raro encontrar no Brasil.
Tá? Durante aquela introdução, o que nós imaginamos, né, ele circulou por volta de uns 2 anos, nós imaginamos que o vírus ele, ficou confinado em algumas regiões, ele gerou imunidade nas regiões onde ele circulou mais e até em virtude de outras imunizações, né, há uma teoria, a própria imunização da febre amarela, que tem uma certa proximidade, a gente acabou não vendo mais casos. É bastante raro, tem alguns casos por ano. Chikungunya é diferente. E chikungunya especialmente tem uma relação de amor com o Rio Grande do Sul. Ele ao longo dos anos, quando a gente não tinha surtos de dengue, chikungunya já evidentemente causava surtos. Eles são surtos localizados, como no resto do Brasil, eles atingem duramente algumas cidades. A gente tem trabalhos publicados aqui no Rio Grande do Sul, em chikungunya, em convênio com o pessoal do LACEN, mostrando regiões bastante atingidas, há múltiplas introduções do vírus, ele provoca surtos grandes. E nós temos sim, em virtude da disseminação do mosquito, neste ano, da maneira como está, nós temos que estar muito atentos. Nós, por exemplo, na universidade, todas as amostras que recebemos para dengue, a gente acaba investigando depois aquelas negativas, principalmente, né, para ver a possibilidade de haver chikungunya também, e tenho certeza que há outros mapeamentos sendo realizados pelo Estado. A gente tem que estar atento, porque não seria uma surpresa se ao final desse processo, desta epidemia de dengue, e aí o chikungunya também é terrível, porque ele é transmitido mesmo em doses baixas durante o inverno, nós pudéssemos encontrar casos de chikungunya. Então a gente tem que estar atento, é mais um motivo pelos quais antes de esperar a vacina, nós temos que atuar contra o mosquito, porque circula no Rio Grande do Sul e pode circular grandemente num ano como esse. Professor, e quais as novas tecnologias que envolvem, por exemplo, mosquitos transgênicos e a utilização da bactéria Wolbachia? A Wolbachia está muito presente nestes produtos que são os larvicidas, né? Então a gente já utiliza no dia a dia em muitos locais, em muitas situações, né? E foi um ganho muito grande. O mosquito transgênico, né? Que na verdade é um mosquito que ele é estéril, então ele acaba fazendo com que a fêmea acabe não gerando uma progenie, né? Filhos, né? Ovos viáveis, e aí você acaba tendo uma diminuição também. Todos são ferramentas importantes, tá? O mosquito transgênico, digamos assim, ele é das últimas ferramentas que é utilizada no controle. Agora, uma coisa muito interessante que foi demonstrada na cidade de Piracicaba, justamente quando estava sendo introduzido, testado os primeiros produtos relacionados ao mosquito transgênico no Brasil. Eles separaram a cidade, por exemplo, uma cidade eles só faziam o controle ambiental evitando focos, outros eles utilizavam larvicida, outro momento eles utilizavam inseticida, mas particularmente esse controle ambiental e larvicida. Então eles compararam, viram que davam a baixa na quantidade de mosquitos. Em outro bairro, lá outra região, eles utilizaram para o teste só o mosquito. Também baixou um pouco. Agora, sabe o que funcionou? Quando se utilizou tudo junto. E o apoio da população. Aí você realmente tem uma derrota da contagem de mosquitos muito grande, né? E essa questão do controle ambiental, da educação da população é ainda mais eficaz, complementado quando possível por outras ferramentas. Então, não existe uma bala de prata. O que existe é a conjunção de fatores, de ferramentas possíveis, sempre muito baseado com o princípio básico, que é evitar a formação de coleções de água onde a fêmea possa depositar ovos. Fazendo isso, a gente consegue diminuir a população de mosquitos. E tem alguma pesquisa interessante que o senhor possa trazer para nós que esteja sendo desenvolvida aqui pelo Laboratório de Microbiologia Molecular? Bom, nós tivemos algumas pesquisas ao longo do tempo nos últimos anos nessa área. Nós começamos lá atrás com uma pesquisa para entender quem era o nosso mosquito. Então a gente fez uma análise de um conjunto grande de genes do mosquito para ver principalmente genes que estão relacionados à sua capacidade de transmissão e esperávamos encontrar mais do mesmo, mas uma coisa surpreendente é que nós acabamos encontrando que o mosquito disponível na região, né, o Aedes aegypti aqui, ele é muito diverso, tem uma população muito heterogênea, muito diversa e, portanto, provavelmente muito adaptável a mudanças. Tá? Então a gente viu isso, foi um primeiro trabalho que nós desenvolvemos. Quando começou o surto de Zika, nós acabamos começando a trabalhar também muito com as arboviroses, além do mosquito.
E nos últimos anos a gente tem descrito, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para a região, um pouco do que tem acontecido. E particularmente o surto de 2022 é um trabalho importante que a gente desenvolveu com a Municipalidade de Campo Bom, algumas amostras também do município de Estância Velha, onde a gente demonstrou algo que agora a gente está investigando. Já temos uma investigação em curso quanto 2022, estamos investigando, 2023, perdão, quanto para 2024 pretendemos estudar também, que é que o vírus da dengue, que muitas vezes é considerado um vírus assim relativamente estanque, né? Então entra uma linhagem numa região, deve ser ela que vai provocar todo o surto. A gente viu em 2022, dado o grande número de casos que tivemos, que as pessoas iam se reinfectando, né, e aquele vírus se disseminando, ele começou a ter micro pontinhos de evolução no genoma, quer dizer, se adaptando a uma imunidade que já estava ali presente. Bem parecido com o que as pessoas ouviram falar durante a fase mais dura da pandemia, né, de SARS-CoV-2. Então nós vimos isso aqui na região, está publicado, né? Estamos repetindo esse trabalho com amostras do ano passado e complementando agora também com amostras desse ano 2024. Então a gente não para de olhar, né? Queremos futuramente acompanhar também como vai ser o contexto, né, de evolução do mosquito, né, na região também, na medida em que, por exemplo, nós tivemos a vacina colocada, né, aqui, é um monitoramento que a gente pretende continuar desenvolvendo ao longo do tempo. Além disso, estamos analisando também se, por exemplo, esses vírus eles têm um potencial de disseminar a outras espécies da fauna, né? Não tanto a cães e gatos, felizmente, mas a gente sabe que eles podem ser uma ameaça para a fauna. Nós temos em curso, nesse momento, um projeto nesse sentido, avaliando a presença de chikungunya, de dengue, né? Em outros animais aqui da região, primatas não humanos, né? Os macacos, roedores, enfim. A gente está fazendo bastante coisa nesse sentido, porque, lamentavelmente, ao que tudo indica, esses vírus vieram para ficar aqui, né? E solução mirabolante não tem, né? É o básico. Se tivesse, a gente teria controlado essas doenças muito bem no passado. Em 1923, o Aedes aegypti foi praticamente erradicado das Américas. A gente depois descobriu que isso era ingênuo, né? Ele ficou albergado aí em locais que a gente não estava conseguindo atingir, e acabou ressurgindo lá ao redor de 1993, 91 começam as primeiras notificações, 93 a gente tem os primeiros grandes surtos de dengue nas Américas, e nestes últimos 31 anos nós só vimos este problema aumentar, tá? Particularmente neste último período de 2 para 3 anos, mais grave ainda. Então, se soluções na base da bala de prata, na base de uma única solução fossem eficazes, com sistemas de saúde estabelecidos na América Latina, a gente já teria resolvido o problema. Não existe. O que existe é a possibilidade de combinação de soluções que partem do poder público, mas que tem que partir da população também. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que fizesse as considerações finais e depois deixasse, então, uma mensagem para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara e também pelo nosso YouTube. Nós, felizmente, fomos poupados da dengue, das outras arboviroses, como um problema importante no Rio Grande do Sul até alguns anos atrás. Mas essa situação mudou, né? Antes a gente alertava, cuidado com o mosquito, e as pessoas até poderiam dizer, eu até poderia dar razão, a gente cuida do mosquito, mas a gente não tem muitos casos de doença transmitida por mosquito, né? Essa situação mudou, essa situação com os extremos climáticos, com outras questões relacionadas à urbanização e a própria dinâmica de como nós sabemos que são esses vírus, depois de introduzidos em forma mais evidente numa região, essa situação mudou. Eu diria assim, louco para errar, mas quase sem medo de errar, que nós temos um processo de endemização da dengue na região e esse risco de surtos anuais também de chikungunya. Então, não é mais algo abstrato, não é mais alguma coisa que a gente fosse ver nos grandes noticiários nacionais e dizer, olha, a Bahia está passando por um surto de dengue, olha, está terrível em Minas ou no Rio de Janeiro. E não era um problema nosso, não. Veio para ficar, é um problema dos gaúchos, é um problema da nossa região, que a gente vai ter que lidar ao longo dos anos. Então, vamos começar a entronizar no nosso dia a dia, né, o processo de adaptação, de realmente cuidar
de eliminar os focos de mosquito de uma maneira ainda mais evidente do que fazíamos antes. Uma boa parte da população está compromissada, né? A gente nota aí, 95% dos domicílios tem focos do mosquito, o que é muito preocupante, mas tem 95% que não tem. Tá? Então, eu acho que é só a gente expandir mais um pouco esse processo e conversar amigavelmente, afavelmente com as outras pessoas, né, com os vizinhos, enfim, no sentido de estar todo mundo junto nessa seara. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso primeiro Vitalidade aqui do ano de 2024. Muito bom, nosso obrigado. Nosso parceiro de tantos anos. Imagina, já. Sucesso para o programa mais esse ano. Nos últimos anos acabamos conversando muitas vezes sobre, sobre a Covid, e a dengue tinha ficado um pouquinho escanteada, né? E agora pelo jeito voltou. Quando eu comecei com virologia 25 anos atrás, a gente olhava assim, uma partezinha importante das ciências da saúde, assim, mas tem tantas outras coisas, né? Eu me lembro que as pessoas diziam, não, agora o problema são só as doenças crônicas, essas doenças infecciosas aí o mundo resolveu, nós estamos no apogeu da vida longa, sem problemas com doenças transmitidas por mosquito, etc. Lamentavelmente, estávamos todos muito errados lá no passado e hoje em dia, infelizmente ou felizmente, a gente tem que conversar bastante. Né? Por isso a sua presença aqui é sempre muito importante. Obrigado. Chegamos ao fim, então, do Vitalidade de hoje. Nosso bate-papo foi sobre os avanços e desafios no combate à dengue, especialmente aqui na região dos Sinos. Conversamos com o professor, doutor e pró-reitor da Universidade Fevale, Fernando Rosaldo Spilk. O programa será reprisado aqui pelo canal do Legislativo e também está disponível no YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.